Muito boa noite, está começando aqui pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook, mais um Júlio César 8h30. Seja bem-vindo e você já sabe, né? Se gostar da nossa entrevista, da nossa entrevistada de hoje, você pode dar um like, participar e contribuir com o nosso canal. Hoje nós vamos receber ela, a mulher que faz parte de um dos ícones da cultura lauromilense, Maria Luciana Paz Martins. Boa noite, Lu. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os internautas. E é um prazer. Obrigada pelo convite de eu estar aqui. Prazer é todo nosso, né? Como eu falei no início, você que faz parte de um ícone do qual nós vamos falar durante toda essa entrevista, que é os ícones culturais que a gente tem em Lauro Miller, além da banda Santa Bárbara, além de outros ícones culturais, o Arte e Resgate, que já é sucesso não só em Lauro Miller, mas toda a região. Mas primeiro nós queremos conhecer a Luciana Paz Martins, é esposa do meu amigo Joelder, né? Tem 2 filhas, daqui a pouco ela vai falar o nome, mas antes de tudo eu quero saber lá de quando você era pequenininha, quando você era solteira, quando era jovem, de onde é que veio esta vocação e esse interesse pelas artes? Ixi, lá de pequenininha. Então, Júlio, eu sempre, na escola, eu gostava muito de artes e fazia teatros, encenações, gostava sempre de estar visível, né? E foi ali que começou a surgir. Não tinha muita oportunidade naquela época, mas depois que eu completei meus 18 anos, comecei a estudar também e a gente pega o amor pela arte. Você estudou no Visconde? No Visconde, no Walter. No Walter. E parece que me consta aí que na sua ficha que você não era muito chegada à caneta, à calculadora, né? Você pulava o muro e gazeava a aula. É verdade, Luciana? É verdade. Eu odiava matemática. Até hoje, por sinal. E casei com um contador, né? Contador, Vê pois só. é. Então, eu estudava, tirava minhas notas, algumas vermelhas lá no tempo do Visconde, mas nunca rodei. E pulava um murinho de vez em quando, sim. E eu não vou perguntar o que você fazia depois que pulava o muro, né? Porque depois vai ficar muito indiscreto aqui. Mas vamos voltar para dentro da sala de aula. Sempre destaque com as aulas de artes. Sempre destaque nas aulas de artes. Gostava muito de desenho, de telas. Quem eram as professoras? Lembra do nome? Ai, agora... Da educação física era tinha a Carmen, Sônia. A Sônia. A Sônia tinha a Alice. Alice. Alice também, gostava muito dela. E ali que começou a surgir o meu interesse e o meu amor pela arte. Muito bem. Aí você falou que logo depois, né, quando já namorou, casou e tudo mais, pôde realizar um sonho de infância que era de fazer um curso, né? Esse curso que você fez te dá direito a ser a atriz de uma novela de qualquer emissora de televisão. Sim, eu tenho o diploma para ser uma atriz ou até uma diretora, mas eu prefiro ficar aqui na minha cidade. A gente tem esse grupo onde a gente está estudando. Mas se eu quiser ir lá fazer uma novela da Globo, eu estou pronta para isso também. Pode me chamar, Globo. Com certeza, né? Muito fotogênica e com certeza absoluta, muito talentosa. Poderia tranquilamente estar lá na Vênus Plateada, né? A nossa concorrente das 8h30 aqui no YouTube. Luciana, teologia, artes, cinema e teatro. É isso que você fez? São esses os cursos que eu me especializei. Por que a teologia? Você se interessou em algum momento da sua vida? Teologia, estudo de Deus. Isso. Então, eu desde pequena, eu venho de uma família tradicional católica e minha mãe me ensinou o caminho da igreja. Então, eu só podia ir no baile do Arizona ou do Cairu se eu fosse na missa. E ali, Era mesmo? Era mesmo. Mãe, posso ir no Cairu amanhã? Se tu for na missa, tu pode ir. Então, E era sempre... O negócio era um toma lá da cá, mas era um ia, toma né? lá da cá. Mas funcionou? Funcionava, participei de corais também da igreja, eu gostava bastante. E ali surgiu o meu amor. Fui catequista por mais de 30 anos também na igreja. E ali, então, veio o meu amor pela teologia também. Aí fiz curso de teologia por 4 anos e sou formada também em teologia. Muito bem. Tanto é que depois nós vamos falar, quando nós falarmos do Arte e Resgate, nós vamos falar sobre essa ligação que tem a religião com as principais obras que o Arte e Resgate faz. Mas ainda falando sobre esse curso, ele foi em Criciúma, foi com quem? Quem deu esse curso para vocês? Esse curso foi em Criciúma,
na Catedral, Uhum. e é onde a gente fez esse curso. Íamos aqui em 4, 5, Certo. toda semana, e a gente completou o curso com formação. E é muito legal, a gente aprende Na muita teologia. coisa. Na Na teologia. Bom, e esse curso para ser artista, para ser atriz de televisão, de cinema e ser diretora? O que te chamou, quem foi que te levou para fazer esse curso em Criciúma? Foi um diretor, o Anderson Lorenzo, ele esteve aqui na nossa cidade, em Lauro Miller, e a procura de pessoas que têm interesse ou que trabalhava com arte e dança, para que a gente pudesse estar fazendo esse curso. Onde eu me interessei e a gente foi até Criciúma fazer esse curso também. O Anderson Lorenzo, ele é um diretor da Globo, e é onde eu me especializei em teatro e cinema também. Luciano, você chegou a atuar antes de vir para cá e montar o Arte Resgate? Chegou a atuar? Chegou a fazer alguma peça? Chegou a trabalhar em algum local? Ou essa parte ainda não aconteceu? Só no meu curso, Só no curso? porque senão eu não passava, senão eu Certo. rodava. Mas interessante é que eu adoro arte, eu sei ensinar, eu gosto de estar no meio dos jovens, dos atores, mas eu não gosto de atuar, eu não gosto de microfone. Por trás das câmeras? Por trás da câmera sempre, eu gosto de estar ali direcionando, ajudando todo mundo, mas se for para mim atuar, eu atuei apenas 2 vezes porque eu realmente precisei, porque nós não tínhamos atrizes para aquele papel. Então, apenas 2 vezes nesses 10 anos de trabalho. De trabalho. Ô, Luciana, e assim, a arte, né? A arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Mas sempre se dá um jeito para a vida, se dá um jeito para as coisas. E hoje está se conseguindo, apesar dessa pandemia, apesar de todos os problemas, conduzir a arte na nossa cidade e na região, ou está difícil? Então, Júlio, tá difícil para todo mundo, né? Mas para quem trabalha com eventos, não só no teatro, como na música, eventos de festas, tá muito difícil. Eu acho que são a classe que está sendo mais prejudicada, né? Mas eu sempre digo para quem trabalha comigo que quem ama a arte não desiste jamais. Então, só acaba se realmente tu não tens aquele foco e não tem esperança de que um dia melhor vem para frente, né? Então, difícil mas a gente sempre continua firme e forte e a gente sempre consegue. Ao longo desses 10 anos, podemos dizer que estamos passando o pessoal da arte, do cinema, principalmente da música, dos shows, estamos passando, acho que, os momentos mais difíceis das últimas décadas, né? Com certeza, esses 2 últimos anos, agora o ano passado e esse ano, Júlio, eu acho que são os anos mais difíceis para todos eles. E, de uma forma ou de outra, a gente tenta tá se erguendo, um ajudando o outro, mas tá bem complicado. É uma classe que é um pouco mais esquecida, né? Infelizmente. Voltando um pouquinho ali na família, você falou a esposa do Joelder, o Joelder é contador, contabilista, e as filhas, né? Uma já com 21 anos, outra com 19 anos. Como é que elas estão se encaminhando? Alguém puxou mamãe, alguém puxou papai? Uma de cada. Uma de cada? Uma de cada, Eu tenho a Natália Martins, ela tá hoje com 21 anos. Ela ia cursar Direito e, por fim, ela acabou fazendo Educação Física. Então, ela se forma esse ano e puxou a mamãe, né? E ela é chegada na parte das artes, na educação física, ou mais no esporte? Não, é mais nas artes. Mais ela é nas professora de balé, de dança, certo. E também ela é atriz. Então, ela puxou o lado da mãe. Aliás, as duas sempre estiveram junto contigo desde o começo? Sempre, desde o começo, todas as duas. A Carol hoje, ela também é formada, ela tá cursando Ciências Contábeis, puxou o lado do pai, e também é professora de balé. Vamos ter mais uma contadora? Vamos ter uma contadora e também uma professora de dança, né? Que bom, né? Muito bom saber que os jovens, né, estão bem encaminhados. Aliás, né, quando a família é bem estruturada, né, quando o pai e a mãe sabem aonde querem chegar e levam os seus filhos, a gente tem esses resultados. Parabéns, então, pelas meninas, e a gente espera, né, que numa próxima ocasião ela e o pessoal do Arte Resgate estejam aqui conosco no Júlio César 86 para serem entrevistados e participar conosco aqui de uma entrevista. Tá? Vai ser um prazer. E você vai se comprometer de trazê-los aqui, tá, Luciana? Certo? Sim, trarei sim. Muito bem. Então, agora, Luciana, eu gostaria de perguntar para você o nascimento, o surgimento e por que o nome Arte e Resgate. Onde que entra o resgate ao lado da arte? Então, sabe que o teatro surgiu na Bíblia, né?
Desde aquele tempo já tinha o teatro. E surgiu na nossa igreja também os teatros, as encenações. Então, como eu havia falado já, eu sou muito católica, sempre frequentei a minha igreja. E um dia, numa reunião, eu tinha uma pastoral que era da acolhida. Eles estavam precisando de alguém para fazer uma encenação. E no momento, infelizmente, não tinha ninguém que se dispusesse. Aí eu já estava ficando agoniada com aquilo. Isso aí, eu tenho uma história. Assim, existe a história. Não, a gente precisa fazer uma história da Nossa Senhora de Guadalupe. Aí eu pedi o livro emprestado, a igreja me emprestou o livro e disse, eu faço. Isso foi na época do padre? Do padre Antônio Vander. Isso. Ele estava prestando para as talhas de Caná. Assim, me presta o livro, dei uma olhadinha ali por cima mesmo na reunião, assim, eu faço. Aí todo mundo me olhou meio assim, né? Assim, nunca se meteu em teatro, essas coisas. E agora? E agora? Não, se vocês têm confiança, pode deixar comigo que eu faço. E deu certo, Luciano? Deu certo? Certíssimo. Certíssimo. Eu convidei 8 jovens da igreja, começamos a ensaiar todos os finais de semana, e no dia foi incrível, né? Foi a história de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente fez muito bem encenado, e dali por diante o padre Vander me chamou. Mas tudo em português, né? Nada em tudo mexicano, em castelhano, não, né? Não, tudo em português. Tudo em português. Aí, daquele momento ali, o padre Vander sempre me chamava para a gente estar fazendo algumas encenações. O padre Vander foi embora e ficou a Luciana e veio o padre José Aires. Certo. Com o padre Vander já estava encaminhado para a gente fazer a Paixão de Cristo, mas infelizmente ele foi antes disso. Aí, com o padre Aires, eu sentei, conversei com ele, expliquei. Ele conheceu esse grupo de 8 pessoas e perguntou para mim, Luciana, vamos criar um ministério. Assim, nós temos jovens, eles precisam de estar na igreja e se está dando certo, precisamos também formar esses jovens. Então, ele me deu uma missão. Vai para casa e escolhe um nome para o ministério da nossa igreja. Aí, e agora, né? Assim, gosto de artes, então é arte, né? E aí, conversando com a Ilse, o Spandini também na época estava comigo. Aí, assim, as palavras do padre, a gente precisa trazer os jovens para a igreja, então a gente precisa resgatar. Então, no dia seguinte eu fui, arte e resgate. Ele olhou muito sério para mim, de onde que surgiu esse nome? Assim, com a nossa conversa, se a gente precisa fazer algum tipo de arte na igreja, aí surgiu o Arte e Resgate com todo o apoio dele. Na época a gente escuta muitas pessoas falar, um comenta daqui, outro comenta dali. Não houve nada em resgatar jovens que estavam desviados, com problemas de droga, de álcool, alguma coisa nesse sentido. De forma alguma. Era para resgatar para a nossa igreja. Para resgatar para a igreja. Para a igreja. E realmente resgatamos muitos jovens. A nossa cidade é pequena, né, Júlio? A gente sabe que aqui eles não têm muito lazer, né? Ou é no barzinho, ou era na pracinha. E eles tinham um outro momento nos finais de semana de estarem aprendendo a arte. A arte da vida, dinâmicas. A gente não vai lá só para aprender e fazer teatro. Mas é uma roda de conversa, é dança, escutar a história deles, ver o que eles pretendem, o futuro deles. Então, tudo isso se tornou uma roda de amigos. E aonde surgiam os textos de teatro, a gente ia brincando, fazendo com que eles se acostumassem com aquilo e gostassem. E hoje a gente está com um grupo muito grande, imenso, e eu acho que a arte faz parte de todo mundo, só que muitos às vezes não acreditam tanto na cultura, onde ela é desvalorizada muito no Brasil, não digo em Lauro Miller, mas no Brasil todo, né? A cultura é um pouquinho deixada de lado, mas todo mundo tem um pouquinho de sua arte, só não sabe como se expressar ela. E, Luciana, a gente vê também que, né, assim como você, não são só jovens. Tem vários adultos, por exemplo, na encenação de Cristo, a gente viu ali vários personagens já adultos, alguns velhos, até porque tem que ter, porque a peça, né, o roteiro exige pessoas com essas características. Então tem pais e pessoas que ajudam nesse sentido. Temos sim, nós temos nossos meninos, eu digo, né? Que são os nossos jovens depois dos 50 anos. Certo. Então, sempre na Paixão de Cristo, eu conto sempre com eles. Para algum evento fora também a gente está contando com eles. E nós trabalhamos com crianças de 3 anos até crianças dos 70, 75 anos a gente tem no Arte. Você falou sobre o balé, o grande clássico, principalmente depois que o Balé Bolshoi se instalou em Joinville, a primeira e única escola do Balé Bolshoi fora de Moscou, a capital da Rússia, é em Santa Catarina, é em Joinville.
Como é que está a parte de dança do Arte Resgate? Hoje, se precisasse, Lauro Miller for chamado para uma apresentação de dança, desde o balé ou outro tipo de dança contemporânea, o Arte Resgate está preparado? O Arte Resgate vai. É? Vai. O Arte Resgate, nós temos professores formados, preparados para todo tipo de dança e a gente não nega nada, Júlio. A gente corre atrás, se a gente não sabe, a gente estuda e nós levamos. Então, nós temos desde o balé, o jazz, o contemporâneo, as urbanas, só não temos no caso, dança gaúcha, esse tipo de coisa, não. Mas o Arte Resgate já fez também competições, já foi fora daqui para fazer eventos e o Arte está sempre disposto a... Mas se precisar e houver um contrato aí, dizer assim, olha, nós precisamos de um grupo para fazer uma encenação em homenagem aos italianos, aos alemães, aos poloneses, para vestir aquelas roupas tradicionais lá do tempo da tarantela, também estarão aptos a aprender e a fazer e a executar. Já nós temos uma dança italiana, né? Sim. Que nós começamos aqui na igreja também, a dança italiana, e ela percorre no nosso sangue até hoje. Então, quem conhece a nossa dança, ela adora, ela dura 11 minutos, essa dança. Então, os jovens que estavam ensinaram para o que estão agora, e a gente continua com essa dança italiana também. Se precisar, claro, a gente vai estar disponível, a gente vai aprender. E o teatro? Eu assisti nas dependências do CTG Serra do Rio do Rastro, né? O Frozen, né? Do gelo, tinha o Homem de Lata, enfim, toda aquela parafernália, tudo aquilo que vocês juntaram, construíram, fizeram, compraram, adquiriram. Que deu muito trabalho para fazer uma peça daquela, né, Luciana? Dá muito trabalho. O Mágico de Oz. Mágico de Oz. O Mágico de Oz. A gente fez 3 versões, né? A primeira foi essa que tu assistiu, foi a nossa primeira. Depois nós tivemos a segunda, desculpa, foram 2 versões que nós fizemos aqui também no ginásio. E foi maravilhoso. Todo aquele cenário, toda aquela parafernália foi com pessoas aqui de Lauro Miller. Grupo de teatro, grupo de dança, costureiras, pessoas responsáveis para estar montando o cenário, tudo aqui de Lauro Miller. 100% da terra. 100% de Lauro Miller. E nesse contexto, a Luciana por trás das câmeras, entre aspas, dirigindo e fazendo todo o roteiro. Isso, o roteiro fica comigo e a direção também fica comigo. Aí tem a sonoplastia, que sempre foi o Bruno e o Rian que fazem também, e o resto do pessoal que a gente fica treinando. Coreografias, nós temos hoje 4 professores também, que eles fazem a parte de coreografia quando a gente faz teatro musical. Muito bem. E a Paixão de Cristo? Estamos agora na época, né? Esse programa está indo ao ar aí na véspera da Sexta-feira Santa, né? E a Paixão de Cristo não é uma coisa muito fácil, né, Luciana? Precisa realmente ter muita tenacidade, muito ensaio e também dá bastante trabalho ensinar. A Paixão de Cristo é o teatro que mais dá trabalho para nós, mas é o carro-chefe do Arte Resgate. Foi na Paixão de Cristo que o Arte foi reconhecido. Sim. Então, lá em 2010, o Arte se formou, em 2011 foi a primeira Paixão de Cristo. Então, já de primeira mão, foram 2.000 pessoas na rua para assistir a Paixão. E ninguém estava esperando para aquele momento, que a gente realmente, eu peguei o filme da Paixão de Cristo, e também as partes bíblicas, eu estudei muito para estar montando o nosso texto, e aí a gente conseguiu formar um grupo que até hoje eles apresentam alguns novos, sempre a gente vai trocando alguma coisa, né? Mas é o nosso carro-chefe e, assim, eu não consigo, assim, quando terminar o Teatro da Paixão de Cristo, para mim também terminou o Arte Resgate, porque realmente ele é o nosso carro-chefe. O ano passado, Júlio, a gente ficou sem fazer devido à pandemia. Sim. Estava marcado para a gente fazer Içara e infelizmente foi cancelado. Esse ano a gente marcou para fazer aqui em Lauro Miller. E com aquele medo, a gente está fazendo figurino novos, guardas novos. Então, tem muita gente nova que entrou e está aprendendo e agora voltou com essa pandemia novamente, né? Quero fazer um parênteses aí nessa tua colocação para aproveitar para perguntar, senão daqui a pouco eu posso até me esquecer. Certo. Você disse que alguns figurantes são novos, uns saem, outros entram. Sim. Tem alguém do Arte Resgate fazendo sucesso lá fora? Tem. Nós temos o Micael Paz, que é meu primo, por sinal, né? Sim. Então, o Micael, ele começou, foi nosso primeiro Cristo, em Certo. 2011. E quando eu convidei ele para levar um jarro das talhas de Caná na igreja, ele chorou. Ele chorou. Assim, por que tá chorando? Assim,
A minha vontade era sempre fazer alguma coisa na igreja e eu nunca fui convidado. Aí onde que ele me abraçou e agradeceu por aquele momento. Ali aconteceu o verdadeiro resgate. Ali aconteceu o verdadeiro resgate. E ele entrou com aquele jarro de barro chorando e depois disso ele me falou. Então ali veio mais amor pela arte também, né? Assim, poxa vida, são jovens que a gente não sabe o que eles estão sentindo, né? E é uma oportunidade, só esperando uma oportunidade de um convite. E hoje o Micael está em Joinville, ele é professor de dança, de tango, e ele também trabalha com eventos. Coincidência, essa semana eu ainda perguntei em casa se alguém dançava tango aqui em Lauro Miller e me citaram a Pepita, né? Pepita, filha do falecido Nando, trabalha na São Paulo Magazine. Mas assim, do sexo masculino, eu não sabia de ninguém. Sabia do saudoso ex-prefeito que nos deixou o ano passado, Souvenir Dalbó, que era um grande dançarino de tango, né? Que todos paravam e abriam espaço nos bailes do Cruz de Malta para o Dalbó dançar tango com uma das convidadas deles, que não era só a Pepita, haviam outras. E agora você me fala que nós temos um professor de tango em Joinville, Lauro Milense. Lauro Milense. Eu fiz um convite para ele, sempre nos nossos eventos aqui, a gente convida uma celebridade de fora para que faça a nossa abertura. Eu nunca deixo o arte abrir. Então, o Micael veio de Joinville por 2 anos, ele fez um do Piratas do Caribe, ele fez uma apresentação, e outro ele veio com a sua parceira e fez um belíssimo tango de abertura. Maravilhoso, o pessoal vibrava de tão lindo que é o tango, né, Júlio? É uma das danças, né, de casais, né, mais bonitas. Aliás, todas as danças são bonitas, mas umas se destacam, né? E eu jamais conseguiria me imaginar dançando um tango, porque eu acho que é tão difícil quanto tocar gaita, né? Que tem que ter uma desenvoltura muito grande, com uma coordenação motora muito expressiva, né? E, Luciana, vamos passar agora para falar exatamente do grande problema. O Arte Resgate depende do público. Pandemia, bilheteria fechada, não tem arrecadação. Geralmente entra prefeito, sai prefeito, tem convênio, não tem convênio, tem ajuda, não tem ajuda, sempre com o pires na mão a solicitar para que esse ícone não caia. Então, gente, é lamentável às vezes a gente falar que um ícone, né, como a Banda Santa Bárbara, como o Arte Resgate, e no esporte o antigo Henrique Lage, o Atlético Mineiro do Barro Branco, o Esporte Clube Iguatá e tantas outras coisas, né, que Lauro Miller já teve, né? Não podemos deixar cair. Como é que está essa questão financeira? Hoje vocês ensaiam aonde? Quais são os custos? Se você puder falar, se não puder falar também não tem problema. A gente quer saber como é que está o Arte Resgate nesse aspecto. O Arte Resgate todo ano ele pula, né? E vai mudando de casa. Nós começamos na igreja, depois o grupo cresceu muito, nós fomos para o CTG. Lembra? Do CTG nós fomos para o Casarão, onde que era o NAIS. Hoje eu acho que funciona uma faculdade, né? Sim. E dali nós fomos lá para o Arizona, onde que era o antigo clube do Machadinho. Sim. E pelas situações precárias do local também, hoje nós estamos no Cruz de Malta. Certo. Eu acho que nós agora estamos bem localizados, no centro, num clube bom, né? Então... Pena que o palco é pequenininho, né? O palco é pequeno, Se fosse um palco aí de uns 40 metros quadrados, né? Ia ser uma maravilha, né? Maravilha. Aquela parte, aquela estrutura ali é muito bonita, né, Júlio? Eu acho que ela tem que ser resgatada também. Sim. Tava muito parado, Aquele fechado. andar superior, né? Nossa, dá um charme maravilhoso, muito grande. lindo, né? Ali para fazer um teatro maravilhoso, né? Então, de repente vem um projeto novo, quem sabe a gente possa fazer isso também, né? Então, o Arte hoje ele está localizado ali no centro, ele sobrevive com as aulas de dança. Certo. Então, nós temos a parte que é voluntária, principalmente da minha parte, que é a parte teatral, né? Então, a gente trabalha com jovens, cuida deles e é totalmente gratuito, desde o figurino até as aulas de estudos de teatro. Então, é tudo gratuito. E para manter essa parte, então tem a contratação de professores, onde eles dão aulas para nossas crianças, tanto de Lauro Miller, tem crianças de Orleans, tem crianças de Treviso, elas vêm para cá, tem essas aulinhas, e aí onde que vem um custeio para que a gente possa estar mantendo muito raramente, porque se realmente às vezes não alcança o valor que a gente realmente necessita de pagar aluguel, pagar professores,
água, energia, internet, porque tudo isso a gente precisa suprir para que a gente possa ter também as aulas de dança, né? Então, os pais pagam uma mensalidade onde alimenta o Arte Resgate. Você, sempre quem é o pai da criança, né, sempre gosta de elogiar, né? Sim. A gente, aos olhos dos pais, os filhos sempre são umas criaturas mais lindas do mundo. Mas que nota que você daria hoje para o Arte Resgate em todo esse contexto durante esses 10 anos de existência? Logo para mim, Júlio. Mas tem que ser sincera. Você sabe que dá para chegar mais longe, né? Dá para elogiar e também dá para fazer a autocrítica, né? Então, Júlio, eu penso assim. Geralmente a gente constrói, a gente cria grupo de jovens, a gente cria outras entidades, mas é raro permanecer. O Arte, no empata e desempata, ele está há 10 anos. E são 10 anos de sucesso, né? Independente que se ele anda um pouco manco ou não, mas são 10 anos. Eu, na minha opinião, com os jovens que eu tenho hoje, com os pais que eu tenho hoje e as crianças maravilhosas que a gente tem dentro do Arte Resgate, eu dou 1000%. 1000%. Assim, as dificuldades não são só em Lauro Miller, como você falou, o Brasil inteiro, né, não valoriza muito o seu ramo artístico, né, o seu veio artístico. E a dificuldade que se encontra em Lauro Miller se encontra em qualquer cidade. É claro que numa cidade grande como São Paulo, no Rio de Janeiro, o apelo é maior, tem muito mais gente, muito mais teatro, mas também a competitividade também é maior, né? E estando aqui em Lauro Miller, resgata esta juventude, traz para a igreja, tira elas da ociosidade, né, Luciana? Tira elas das mazelas que a sociedade apresenta, como já citei aqui, drogas, álcool e tudo mais, e faz com que a sociedade também tenha entretenimento, porque, né, com todo o respeito, né, às nossas religiões, católicos, evangélicos e tudo mais, se não tiver um Arte Resgate para o pessoal ir no final de semana, o único lugar que a gente tem para ir é a missa, né? Quem é evangélico vai ao culto e depois vai para casa e acabou, porque futebol não tem mais, os clubes fecharam, né? Alguns até foram demolidos e virou posto de saúde, outro virou isso, outro virou aquilo, do Barro Branco já foi destruído, o Cruz de Malta está ali fechado, o Gil Bicudo tentando fazer o que pode para mantê-lo, né? E ainda bem que ele teve o bom senso de colocar o Arte Resgate ali, que está num lugar privilegiado e merecedor, porque o Arte Resgate, não por estar na presença da Luciana, merece estar no lugar onde está, ou seja, um dos melhores lugares que poderia estar o Arte Resgate. Luciana, foi um prazer a gente conversar contigo. Se a gente tiver mais algum assunto que você gostaria de puxar, fica à vontade e aproveitar para te desejar aí uma feliz Páscoa a você, a todos os seus jovens, a todos os artistas, vamos assim intitulá-los, né, porque são mesmo, do Arte Resgate, e dizer que foi um prazer tê-la aqui conosco no Júlio César 8h30. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, aos internautas, o meu abraço, e muito obrigada pelo convite, sucesso, muito sucesso, porque você merece. Eu espero ter pé quente, né, com a Luciana, sendo uma das primeiras a ser entrevistada. Gente, se você quiser ajudar o Arte Resgate, você pode entrar em contato conosco, entrar em contato também com a Luciana, né? E de alguma maneira você estará contribuindo e colaborando para a arte na região sul de Santa Catarina, em especial aqui em Lauro Miller. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí, para você que nos acompanhou no YouTube, para quem está no Instagram, para quem está no Facebook. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Lembrando que você poderá ser o próximo entrevistado aqui no Júlio César 8h30. Grande abraço, até quinta. Tchau, tchau.